Correção, volume 6, página 6. Número 1. Como a temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles tem maior temperatura. Considere que as esferas correspondem às moléculas dos corpos. Bem, então a gente pode perceber aqui que as partículas do corpo A estão mais agitadas. Então, elas têm uma energia cinética média maior. E as partículas do corpo B estão menos agitadas. Então, qual deles tem maior temperatura? Corpo A. Como a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação de suas partículas, a temperatura do corpo A deve ser maior, pois suas partículas apresentam maior grau de agitação que as partículas do corpo B. Página 7, número 2 e 3. As informações a seguir referem-se às questões 2 a 4. Nas figuras, nessas aqui, A, B, C, D, E, F, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e imediatamente abaixo de cada uma delas há um número que representa a sua energia cinética. Então, tá aqui, ó, amostra A. Energia cinética dessa partícula é 2, energia cinética dessa partícula é 4, 1, 3. 2 o quê? 2 unidades de energia. 4 o quê? 4 unidades de energia, certo? Em uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, apresentam-se as 3 informações importantes. Então, vamos lá. Número 1. Para as aplicações usuais, a energia interna, U, de um gás, equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Por exemplo, a energia interna da amostra A é somar 2, 4, 3, 1. Somo a energia de cada uma das partículas, eu tenho a energia interna dessa amostra. 2. A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna e o número de partículas. Então, eu somo a energia interna da amostra A, por exemplo, divido aqui, são 4 partículas, eu vou ter a energia cinética média. 3. Temperatura é o número associado à agitação térmica das partículas e, por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Então, quanto maior a energia cinética média das partículas do gás, maior vai ser a temperatura daquele gás. Então, as amostras estão aqui, representando a energia cinética de cada partícula. Correto. Então, vamos lá. Número 2. Observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias interna e energia cinética média de cada gás. Então, gás A, energia interna, é a soma das partículas. 4, 5, 6, 7, 10. Então, a energia interna do gás A é 10. Energia cinética média vai ser a energia interna dividido pelo número de partículas. Se a energia interna é 10 e nós temos 4 partículas, então vai ser 10 dividido por 4, que é igual a 2,5. Gás B, energia interna 3, 5, 6. Somei a energia de cada uma das partículas. Energia cinética média é a energia interna dividido pelo número de partículas. O gás B tem 3 partículas. 6 dividido por 3, 2. Gás C, energia interna 8 mais 8, 16. Energia cinética média
16 dividido por 2, que são 2 partículas, 8. Gás D, energia interna, 2, 3, com 3, 6, 8, 9, 10. Energia cinética média é a energia interna dividido pelo número de partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 dividido por 6, simplificando aqui, 5 terços. Se quiser deixar na forma de fração, pode deixar, mas se quiser fazer divisão, vai dar 1,67, 1,666, 1,67. Gás E, energia interna, 8, 9, 10, 14, 16. Energia cinética média, 16, dividido por 4, são 4 partículas, 4. Gás F, 2 e 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20. Energia cinética média é a energia interna dividida pelo número de partículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, energia cinética média, 2. Então, relembrando, né? A temperatura, ela não está associada à energia total apenas. Ela está a energia ou energia interna. Ela está associada à energia cinética média das partículas, certo? Então, olha só, temperatura é um número associado à agitação térmica e, por isso, no caso de um gás, é proporcional à energia cinética média. Quanto maior a energia cinética média, maior vai ser a temperatura daquele determinado gás. Então, número 3. Com relação às amostras gasosas, identifique a amostra que tem maior energia interna. A amostra do gás F. A amostra que tem maior energia cinética média é a amostra do gás C. As amostras que têm energia cinética média e temperaturas iguais. Então, vamos ver. 2,5, 2, 8, 1,7, 4 e 2. Ó, os gases B e F têm mesma energia cinética média, portanto, eles têm a mesma temperatura. A amostra que tem menor temperatura. A amostra que tem menor temperatura é que tem menor energia cinética média. É a amostra D. E a amostra que tem menor energia interna. A que tem menor energia interna é a amostra B. De bola. Correto? Número 4. Analise as figuras e os resultados obtidos nos cálculos das atividades anteriores e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo? Falso. Conforme observado, a temperatura de um corpo é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas e não à sua energia interna, certo? Então, não só da energia interna, mas também do número de partículas que o compõem. Assim, o simples conhecimento da energia interna de um corpo não garante que sua temperatura seja maior ou menor a do que um outro determinado corpo. Letra B. 2 corpos têm o mesmo número de partículas.
A e E, por exemplo. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura. Verdadeiro. Se eles têm o mesmo número de partículas, se eles tiverem o que tiver maior energia interna, vai ter maior energia cinética média. Portanto, vai ter maior temperatura, certo? Letra C. Dois corpos têm a mesma energia interna, C e E, por exemplo. O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura. Correto? Se tem a mesma energia interna, o que tem maior número de partículas tem uma menor energia cinética média, portanto, terá menor temperatura. Verdadeiro. Letra D. Corpos que têm maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente têm maior temperatura. Falso. Não necessariamente, porque a temperatura, além dela estar relacionada à energia interna, não é apenas a energia interna, é a energia cinética média, que é a relação entre a energia interna e o número de partículas do corpo. Então, falso. Letra E. Admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna. Falso. Se os corpos têm a mesma temperatura, eles não têm necessariamente a mesma energia interna, porque o número de partículas pode ser diferente. Eles vão ter necessariamente a mesma energia cinética média das partículas. Portanto, número 4 vai ficar assim. Letra A, falso. B, verdadeiro. C, verdadeiro. D, falso. E letra E, também falso. Número 5. Página 10, número 1. No laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual a temperatura mais provável dos livros? Pois bem, justifique. O que acontece é o seguinte, o termômetro está em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, a gente percebe que os livros estão na sala, já devem estar ali há algum tempo. O termômetro também. Então, tudo está em equilíbrio térmico. Então, a temperatura mais provável dos livros e de todos os outros materiais que estão na sala é 20 graus Celsius. Equilíbrio térmico, mesma temperatura, certo? Então, considerando que o termômetro está em equilíbrio térmico com o ambiente, o mais provável é que os livros também estejam a 20 graus Celsius. Não só os livros, como tudo que tiver dentro daquela sala também. Número 2. Quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo de seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição, para depois verificarmos a temperatura. Qual é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? Então, qual é o objetivo de deixá-lo um tempo nessa posição? Bem, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai verificar a temperatura de uma pessoa, o termômetro ele vai receber energia da pessoa, até que seja atingido o equilíbrio térmico. O termômetro está a uma temperatura menor do que o corpo, o termômetro está a temperatura ambiente. É colocado na pessoa, a pessoa está a uma temperatura maior, vai fornecer energia para o termômetro, até que se atinja o equilíbrio térmico. Para se atingir o equilíbrio térmico, é necessário um tempo.
correto? Então, esse tempo que deve ser aguardado é para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo. Então, o termômetro vai ficar à mesma temperatura do corpo. Se tirar o termômetro muito rapidamente, não vai dar tempo de entrar em equilíbrio térmico. Então, a temperatura lida não vai ser uma temperatura real, não vai ser a temperatura igual do corpo humano. Número 3. Um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que a massa de A é maior que a massa de B e a temperatura de A é menor do que a temperatura de B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico, com as temperaturas de TA' e TB'. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? Então, entender o que é o equilíbrio térmico, certo? O sistema está isolado, a temperatura dos corpos A e B vão ser iguais, né? É isso que é o equilíbrio térmico. Então, se a temperatura de A é menor do que a de B, o corpo B vai fornecer energia para o corpo A. Então, se o sistema está isolado, as temperaturas TA' e TB', após o equilíbrio térmico, são iguais. O corpo A ganhando energia térmica e o corpo B perdendo energia térmica. O de maior temperatura transfere energia para o de menor temperatura. Número 4. Em um sistema termicamente isolado do meio, existem três corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Após atingirem o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram, quer dizer, A e B perderam energia. Então, o que podemos afirmar sobre a temperatura de C? Se A e B perderam energia e o sistema é termicamente isolado do meio, o que é um sistema termicamente isolado do meio? Só há troca de energia entre os três corpos, né? Então, eu tenho um sistema isolado, certo? Então, eu tenho aqui um corpo A, um corpo B e um corpo C. A, B e C. Só há troca de energia entre esses três corpos, certo? Então, o que acontece? A temperatura de A diminuiu, então A perdeu energia. A temperatura de B diminuiu, então B perdeu energia. Então, eles vão perder energia para quem? Para o corpo C, porque eles estão isolados do meio. Não vai haver troca de energia entre o meio interno isolado e o meio externo. Se A e B perderam energia, significa que o corpo C vai ganhar essa energia, correto? Então, a temperatura de A e de B, elas diminuíram, a temperatura do corpo C deve ter aumentado, logicamente. Número 5. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então que a marcação do termômetro, então vamos lá, eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico, mantém-se a 25 graus Celsius qualquer que seja a temperatura ambiente, tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente, vai se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico com o ambiente.
tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro? Bem, então vamos analisar cada uma. Letra A é a correta. Então vamos analisar, verificar as incorretas. Letra B. O termômetro vai manter-se a 25 graus Celsius qualquer que seja a temperatura ambiente? Incorreta. Se o ambiente se aquece, a temperatura do termômetro tende a aumentar também. Por quê? Porque o ambiente vai fornecer energia para o termômetro, até que se atinja o equilíbrio térmico. C. Tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente? Incorreta. A temperatura está relacionada com a energia cinética média, que é inversamente proporcional ao número de partículas. Então, aumentou a energia cinética média do ambiente, aumenta também do termômetro. D. Vai se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico com o ambiente? Incorreto, certo? Vai se elevar até atingir o equilíbrio térmico. E. Tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro? Incorreto. Para que ele marque um valor menor, para atingir um valor mínimo, a temperatura do ambiente deveria reduzir também. E aí, a correta é a letra A. Eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. É a correta. Corpos inicialmente a temperaturas diferentes tendem a atingir o equilíbrio térmico. Aumentando a temperatura do ambiente, ele vai fornecer energia para o termômetro, certo? E aí os dois vão atingir o equilíbrio térmico. Número 6. A água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias, quando sua temperatura varia entre 0 e 4 graus Celsius. Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, o volume de água diminui, e se a temperatura estiver diminuindo, o volume de água aumenta. Com base nessa informação e no funcionamento dos termômetros, por que a água não é um bom líquido para ser utilizado em termômetros? Bem, gente, esse comportamento da água, ele vai ser melhor estudado no capítulo sobre dilatação dos líquidos, correto? Um pouco mais para frente, mas vamos lá. Então, a água não é uma boa substância termométrica, não é uma substância boa para ser usada em termômetros, porque além de só se apresentar no estado líquido entre 0 e graus Celsius, quando a pressão é de uma atmosfera, ao nível do mar, não apresenta uma dilatação uniforme. Então, o que acontece com o termômetro? Você tem um termômetro clínico, um termômetro daquele de mercúrio como líquido, por exemplo, que agora não se pode mais vender, correto? Pela toxicidade do mercúrio. Quando quebra, ele pode intoxicar a pessoa, Quebra o termômetro, quebra o bulbo, aquele mercúrio ele é tóxico. Mas o que acontece? Quando o termômetro entra em equilíbrio térmico com o corpo da pessoa, por exemplo, o termômetro, o líquido ali dentro vai dilatar. Nós vamos estudar isso no capítulo sobre dilatação. E aí ele dilata, marca um valor de temperatura. Reduz a temperatura, ele vai contrair, o líquido vai contrair, vai marcar um outro valor. Agora, no caso da água, ela não apresenta uma dilatação uniforme. Se eu tivesse um termômetro cujo líquido fosse de água, ele iria dilatar em uma determinada faixa de temperatura quando aumenta a temperatura. Mas entre 0 e 4 graus Celsius, a dilatação é anômala, iria aumentar a temperatura e ao invés do líquido dilatar, ele iria contrair, E aí prejudicaria as medidas no termômetro. Vamos estudar isso no capítulo sobre dilatação, correto? Página 14, número 1. Ah, Beth, e o número 7? Ah, o número 7 é pesquisa. Façam a pesquisa, correto?
Depois eu passo para vocês, mas façam uma pesquisa. Número 1. A temperatura média de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Determine esse valor, essa temperatura, nas escalas Fahrenheit ou Fahrenheit, como queiram, e Kelvin. Então, vamos lá. Vamos lembrar das equações de conversão. Então, nós temos que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Ok? São as nossas equações de conversão, certo? Então, eu quero passar a temperatura de graus Celsius. Então, eu tenho o valor de TC. Então, isso aqui é o valor de TC, temperatura em graus Celsius. Eu quero passar, primeiramente, para a escala em Fahrenheit. Eu quero conhecer TF. Tenho TC, quero conhecer TF. Então, eu venho aqui na equação, pego a parte relacionada a TC, pego a parte relacionada a TF. E venho aqui e copio. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ok. Eu conheço TC. Então, no lugar de TC, eu vou colocar a temperatura que eu tenho. Então, 36,5. O restante da equação eu vou copiar exatamente do mesmo jeito. Sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E agora, eu vou resolver essa equação. Resolvendo essa equação, eu encontro o valor de TF. Então, vamos lá. 36,5 dividido por 5. 7,3. 7,3 é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está aqui dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. 7,3 vezes 9 é igual a TF menos 32. Então, 7,3 vezes 9, 65,7 é igual a TF menos 32. 32 está no segundo membro subtraindo, passa para o primeiro membro somando. Então, TF é igual a 65,7 mais 32. TF é igual a 97,7 graus Fahrenheit. Fiz a conversão. Tá aí. Certo? E eu quero também determinar esta temperatura na escala Kelvin. Então, eu vou fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Então, eu tenho TC, quero encontrar TK. Então, eu pego a equação onde tem TC e TK.
TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Tá vendo? Isso aqui nem precisa, não. Já posso copiar de uma vez TC igual a TK menos 273. Pronto, já tenho a equação aqui bacaninha. Eu tenho o valor de TC, então eu vou substituir em TC 36,5. O restante da equação eu copio do mesmo jeito, é igual a TK menos 273. 273 está subtraindo, passa somando. TK é igual a 36,5 mais 273, que vai dar 309. Então, TK é igual a 309,5 Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin, a gente não fala graus e nem coloca bolinha. Isso significa que nós temos aqui 36,5 graus Celsius equivale a 97,7 graus Fahrenheit, que equivale a 309,5 Kelvin. Tá aí a nossa resposta. Correto? Tá aí. Número 2. Em uma viagem pela Inglaterra, informa-se que a temperatura externa é de 68 graus Fahrenheit. Determine essa temperatura nas escalas Celsius e Kelvin. Vamos lá novamente na nossa equação de conversão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Isso aqui, pessoal, isso aqui tem que saber. Não tem outra forma. Tem que saber. Correto? Senão, não faz a conversão. Então, eu vou passar de Fahrenheit para Celsius. Então, eu venho aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu tenho o valor de TF, vou substituir em TF. Eu tenho a temperatura em graus Fahrenheit, vou substituir em TF. O restante eu copio exatamente igual. TC sobre 5 é igual a 68 menos 32. Peraí que eu baguncei aqui. Menos 32 sobre 9. Agora, eu resolvo essa equação. TC sobre 5 é igual a 68 menos 32, 36 sobre 9. TC sobre 5 é igual a 36 dividido por 9, 4. TC é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20 graus Celsius. Pronto. Fiz aqui a conversão. Vou fazer mais bonitinho aqui. Vamos lá. Fiz a conversão. Tá aí. Correto? Agora, eu vou converter de graus Fahrenheit para Kelvin.
Já passei para graus Celsius, agora vamos passar para Kelvin. Então, eu pego a equação que tem TF e pego a parte da equação que tem TK. Tá aí, certo? E substituo. Eu tenho o valor de TF, 68, copio o restante. Menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Tá ali. Essa parte toda aqui, nós já fizemos aqui, é igual a 4. É igual a TK menos 273 sobre 5. 5 está dividindo, passa multiplicando, 4 vezes 5 é igual a TK menos 273. 20 é igual a TK menos 273. TK é igual a 20 mais 273. TK é igual a 293 Kelvin. Tá aí, olha que lindo. Correto? Eu poderia ter feito da seguinte maneira. Ao invés de utilizar esta equação, passar de Fahrenheit para Kelvin, como eu já passei de Fahrenheit para Celsius, eu poderia ter vindo aqui direto e feito TC não é igual a TK menos 273. Então, eu já tinha o valor em Celsius. 20 é igual a TC, a TK, menos 273. Então, TK é igual a 273 mais 20. TK é igual a 293 Kelvin. Ficaria muito mais prático e muito mais rápido e muito mais simples, certo? Do que fazer essa parte aqui com essa equação de conversão para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin. Então, poderia, passei de Fahrenheit para Celsius e já pego, passo de Celsius para Kelvin, que a equação é muito mais simples, certo? E aí, nós vamos ter aqui a nossa resposta. Então, 68 graus Fahrenheit equivale a 20 graus Celsius, que equivale a 293 Kelvin. Tá aí, esta bonitinha desse jeito é a nossa resposta. Olha como é que fica bom quando a gente coloca a resposta e mostra, né? Então, vamos imaginar, você vai, faz o seu exercício. É um exercício para você entregar, é um exercício no seu caderno, é uma avaliação. Então, você veio aqui e foi fazendo todos os seus cálculos. Fez, bonitinho. Olha só que bacana. Colocou a resposta. A resposta ficou destacada e você sabe que a resposta é isso aqui. Então, esse destaque, esse destacar a resposta, ele tem que ser efetivo para vocês. Você não pode vir aqui fazer um monte de cálculo, um monte de bagunça, um monte de rabisco e deixar daquele jeito. A resposta ela é extremamente importante, certo, pessoal? Passar a fazer isso aqui, tá? Isso é muito importante. E é questão de organização, correto?
3. É comum encontrarmos termômetros que estejam graduados nas escalas Celsius e Fahrenheit. Nesse tipo de termômetro, existe uma temperatura, uma e apenas uma, na escala Fahrenheit, que corresponde ao dobro da temperatura na escala Celsius. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu quero a relação entre uma temperatura que está na escala Fahrenheit, TF, e uma temperatura que está na escala Celsius, TC. Então, a primeira coisa, eu vou pegar a equação de conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Peguei a equação de conversão das duas. E aí, está dizendo o seguinte: a temperatura na escala Fahrenheit corresponde ao dobro da temperatura da escala Celsius, certo? Então, TF é o dobro de TC, correto? Eu quero saber que temperatura é essa. Que temperatura é essa? Vai ter que dar resposta em quê? Em Fahrenheit e em Celsius. Qual é a temperatura na escala Celsius, que é na escala Fahrenheit, que é o dobro da escala Celsius? Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição, porque aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Quando eu faço a substituição, eu vou ter a equação como incógnita só. Então, eu tenho que TC sobre 5 é igual. Quanto vale TF? TF vale 2TC menos 32 sobre 9. Resolvo essa equação. Agora eu tenho como incógnita apenas. Multiplico o cruzado. Então, 9TC é igual a 5, que multiplica 2TC menos 32. 9TC é igual a 5 vezes 2, 10TC, menos 5 vezes 32, 180. 9TC menos 10TC é igual a menos 180. Menos TC é igual a menos 180. Multiplico por menos 1. TC é igual a 180 graus Celsius. Achei a temperatura na escala Celsius. Agora eu vou achar na escala Fahrenheit. Eu sei que a temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da temperatura na escala Celsius. Então, TF vai ser 2 vezes 180. 180 não, gente. Vamos voltar lá. Não é 180. Vamos voltar. Apago aqui, apago aqui, apago aqui, apago aqui. 5 vezes 32 é 160. Então, 2 vezes 160. TF é igual a 320 graus Fahrenheit. Está aí. E eu estou aprendendo aqui a mexer com meu brinquedinho, tá, pessoal? Vocês vão ver que depois da quarentena, do isolamento, eu vou estar craque em mexer com o meu brinquedinho. E aí, precisamos da resposta. Então, a nossa resposta, 160 graus Celsius, é igual a 320
graus Fahrenheit. Tá aí a nossa resposta. Correto? Então, o segredo é você verificar a relação entre uma e outra e fazer, para tanto, uma relação matemática para jogar na equação. Número 4. A primeira coluna da tabela traz variadas temperaturas em graus Celsius. Nessa escala termométrica, os pontos do gelo e do vapor são respectivamente 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Determine o valor correspondente na segunda coluna da escala solicitada, sabendo que na terceira e na quarta colunas encontram-se os valores dos pontos de fusão e ebulição da água nas respectivas escalas. São os pontos fixos, né? Ponto de fusão e de ebulição da água ao nível do mar, a uma pressão de uma atmosfera, um ATM, que é o ponto de fusão, o ponto de gelo, e o ponto de ebulição, chamado também de ponto de vapor, certo? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma conversão. O que nós vamos fazer aqui são conversões, certo? Então, olha só. Menos 270 graus Celsius, eu quero passar para graus, para Kelvin, correto? 36 graus Celsius, eu quero passar para Fahrenheit. Só que aqui nós temos duas escalas que nós não trabalhamos, que é a escala Reaumur e a escala Rankine. Mas eu quero fazer essa conversão. Lembra da nossa conversão de escalas, quando eu tenho escalas diferentes ou escalas arbitrárias? Eu vou fazer a conversão, por exemplo, de escala Celsius para Kelvin. Não vou fazer usando a equação. Vou fazer usando aquele nosso formato de escala arbitrária. Por quê? Para a gente fazer a conversão para as outras duas escalas aqui que a gente não conhece a equação de conversão. Correto? Ah, mas eu quero fazer para Kelvin na equação. Sim, pode fazer, mas eu vou fazer sem usar a equação, só para na hora que a gente chegar na conversão para Reaumur e para Rankine, nós fazemos do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Olha aqui que bonitinho. Então, nós temos duas escalas, certo? Vamos voltar aqui. Falei com vocês, eu vou aprender ainda, tá? Daqui uns dias eu vou estar craque nisso aqui. Craque. Então, beleza. Olha só. Eu quero passar de Celsius para Kelvin, correto? Então, 0 graus Celsius. Ficou bonito, não ficou? Um monte de bolinha aqui. Vamos lá de novo. 0 graus Celsius. 100 graus Celsius, correto? A temperatura que eu quero converter, ela é negativa. Então, vamos tirar esse zero aqui. Vamos voltar aqui novamente. Forma aqui, bacaninha, certo? O menos 270 está aqui embaixo. O zero está aqui, 0 graus Celsius, correto? Eu sei que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Eu quero saber qual a temperatura em Kelvin que equivale a menos 270. Menos 270 graus Celsius. É isso que eu quero saber. Ah, mas eu quero usar a fórmula. Ok, gente, use. É só para a gente relembrar como que a gente trabalha com escala arbitrária para a gente fazer essa aqui de Reaumur, por exemplo. Então, vamos lá. Segmento menor,
0 menos 270 sobre segmento maior 100 menos 270 é igual a segmento menor 273 menos TK, que é o que eu quero saber, sobre o segmento maior, que é 373 menos TK. Essa é a forma da gente trabalhar com escalas arbitrárias, correto? Então, eu venho aqui e resolvo. 270 sobre 370 é igual a 273 menos TK sobre 373 menos TK. Multiplico o cruzado. Vou simplificar aqui por 10, fica mais fácil. Então, 27, que multiplica 373 menos TK, é igual a 37, que multiplica 273 menos TK. Então, vamos lá. 27 vezes 373 vai dar 10.071 menos 27 TK é igual 37 vezes 273, 10.101 menos 37 TK. Então, 37 TK menos 27 TK é igual a 1.101 menos 10.070. 10.071. Então, 10 TK é igual a 30. TK é igual a 30 dividido por 10, que é igual a 3 Kelvin. Tá aqui. Nossa, Beth, mas que complicado! Eu não poderia ter chegado aqui e feito assim. TC é igual a TK menos 273 menos 270 é igual a TK menos 273. Então, TK é igual a 273 menos 273 menos 270, que é igual a 3 Kelvin? Claro que poderia. E assim realmente que é para fazer, certo? Então, esta equação simplifica e muito isso aqui. Então por que você fez desse jeito? Porque aqui eu tenho uma equação. Mas e para passar de graus Celsius para Reaumur? Eu tenho uma equação? Bem, eu não conheço. Não é isso? Eu não conheço essa equação. Então, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que armar esta equação. E a forma de armar a equação é desse jeito. É como o que eu conheço, certo? Então, eu peguei o que eu conheço para fazer agora o que eu não conheço, que eu não conhecia. Então, vamos lá. Eu quero fazer a conversão da escala Celsius para a escala Reaumur. Então, é isso que eu vou fazer. Ok? Tá aí. Então, vamos fazer. Então, o que eu tenho que vir aqui e fazer? Ó, primeiramente, vamos desenhar as escalas Celsius e Reaumur. Escala Celsius, 0 e 100. Escala Reaumur, 0 e 80. Eu quero fazer a conversão temperatura média da Terra, 15 graus Celsius. Vou colocar aqui no meio, tá? Não é no meio, tá fora de escala, é só para facilitar o desenho. Eu quero saber qual é a temperatura correspondente na escala Reaumur, correto? Então, o que eu vou fazer? Segmento menor está para o segmento maior, assim como o segmento menor está para o segmento maior. Correto? Então, vamos lá. Segmento menor, 15 menos 0 sobre segmento maior, 100 menos 0 é igual segmento menor, temperatura na escala Reaumur, menos 0 sobre segmento maior, 80 menos 0. Agora eu resolvo essa equação. Então, eu tenho 15 sobre 100 é igual a temperatura na escala Reaumur sobre 80. E aí você resolve isso aqui, simplifica do jeito que você achar melhor, certo? Vou cortar esse 0 com esse 0 e vou multiplicar cruzado. 10 vezes a temperatura na escala Reaumur é igual a 15 vezes 8. 15 vezes 8, 120. Temperatura na escala Reaumur é igual a 120 dividido por 10. Temperatura na escala Reaumur é igual a 12 graus Reaumur. Pronto. Era uma escala arbitrária, uma escala que eu não conhecia a equação de conversão e eu consegui fazer essa conversão. 12 graus Reaumur. Tá aí. Correto? E de graus Celsius para Fahrenheit? De graus Celsius para Fahrenheit, pode usar a equação de conversão de uma vez. A gente tem essa equação de conversão, vamos utilizá-la, tá? Tem problema nenhum, ok? A de Celsius para Kelvin eu não utilizei para mostrar para vocês o objetivo da gente saber trabalhar, montando a equação, ok? Então, vamos lá.
Eu quero passar 36 graus Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou montar aqui a equação de conversão. Vou fazer do lado de cá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 36 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 36 dividido por 5, acho que é 1,2. 7,2. 7,2 é igual a TF menos 32 sobre 9. 7,2 vezes 9 é igual... Carregador, por favor. TF menos 32. 7,2 vezes 9, 64,8 é igual a TF menos 32. TF é igual a 64,8 mais 32. Então, TF é igual a 96,8 graus Fahrenheit. Certo? Tá aí. Obrigada. Então, 96,8 graus Fahrenheit. Então, aqui a gente tinha a equação de conversão. A próxima escala é uma escala também que eu não sei a equação de conversão, que é a escala Rankine, mas eu conheço o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, eu vou montar essa equação de conversão, certo? Então, vamos montar lá. Montando a equação de conversão. Então, tá aqui. Celsius e Rankine. Tortinho, né, gente? Vamos fazer um bonitinho? Celsius e de novo Rankine. Vamos fazer isolar isso aqui. Aqui. Ok. Então, vamos lá. Escala Celsius. 0 graus Celsius vai ficar fora de escala, certo? Vou colocar aqui os 100 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura que eu quero converter é uma temperatura de 5.500 graus Celsius. Então, não tem como ela estar no meio, ela está acima. Tá vendo? Meu desenho ficou fora de escala, mas 5.500 graus Celsius está acima de 100 graus Celsius. E os pontos fixos da escala Rankine são 492 graus Rankine e 672 graus Rankine. Eu quero saber uma temperatura qualquer não. Temperatura de 5.500 graus Celsius, quanto que equivale na escala Rankine, certo? Gente, olha só. Eu poderia fazer menor. Vou fazer dessa forma mesmo. Menor sobre maior é igual a menor sobre
maior. Vou fazer desse jeito. Poderia fazer também. Esse intervalo está para esse de cima, assim como o de baixo está para o de cima. Então, tem várias formas que eu posso fazer aqui essa razão e proporção de segmentos. Correto? Então, vamos lá. Menor, 100 menos 0. Sobre maior, 5.500 menos 0. É igual, menor, 672 menos 492. Sobre maior, temperatura em Rankine, menos 492. Então, 100 sobre 5.500 é igual a 672 menos 492. 180. Sobre temperatura em Rankine, menos 492. Vamos simplificar aqui esses dois zeros com esses dois zeros. Certo? Agora eu multiplico o cruzado. Uma vez temperatura em Rankine menos 492 é igual a 55 vezes 180. Temperatura em Rankine menos 492 é igual a 55 vezes 180, 9.900. Temperatura em Rankine é igual a 9.900 mais 492. Temperatura em Rankine é igual a 10.392 graus Rankine. Olha que lindo. Certo? Aí a gente volta lá em cima. 10.392 graus Rankine. Tá aí. Esse aqui a gente não precisa fazer a resposta certinho, bonitinho, separado como nos outros, porque aqui a gente vem e completa o quadro, né? Está no quadro, então, por isso que a gente não vai lá e faz a resposta toda bacaninha, tá? Não precisa fazer igual eu fiz nos outros, porque tá aí no quadro. Bom, pessoal? Então, continuando. Número 5. Ah, pessoal, isso aqui, ele fala em variação. Então, para a gente fazer a variação de temperatura, tem várias formas de se fazer essa variação. E eu vou mostrar para vocês todas elas. Espera aí que eu perdi minha página aqui. Certo? Mas eu vou mostrar para vocês as várias formas da gente fazer o cálculo dessa variação. Vou explicar bacaninha aqui, bonitinho para vocês. Tá bom. Olha só. Então tá. Eu sei a temperatura mínima e a temperatura máxima da cidade de Rio Branco e eu quero saber qual foi a variação térmica ou a chamada amplitude térmica. A gente vê muito falar em amplitude térmica, né, nos jornais, nos noticiários. Amplitude térmica é justamente a variação que teve durante o dia. E esses dias mesmo, a variação térmica está muito grande, né? De manhã a temperatura está bem baixa, e quando chega na parte da tarde ela aumenta um pouco, e à noite ela reduz novamente. Então, nós estamos tendo uma ampliação, uma amplitude térmica, uma variação térmica bem grande, correto? Então, olha só, eu quero saber
a variação da temperatura. Então, a variação da temperatura na escala Celsius, por exemplo. Na escala Celsius, vai ser a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, a variação da temperatura neste dia, lá na cidade de Rio Branco, foi de 15 graus Celsius. É a variação térmica ou a amplitude térmica. Correto? Bacana. Existem várias formas da gente, sabendo a temperatura em uma escala, saber a variação térmica ou amplitude térmica em uma outra escala. Então, vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês. Correto? Então, vamos lá. Primeira forma. Eu pego cada uma das temperaturas e converto para a escala Fahrenheit. Então, eu venho aqui, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 10 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 9, 18 é igual a TF menos 32. 32 passa para lá somando, 32, 40, 50. Então, a temperatura em graus Fahrenheit é 50 graus Fahrenheit. Ok. Fiz a conversão da temperatura mínima. Agora, vamos fazer a conversão da temperatura máxima. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 9, 45 é igual a TF menos 32. 45 mais 32, 77. Então, a temperatura máxima em graus Fahrenheit é 77 graus Fahrenheit. Aí, pois bem, converti a temperatura mínima, converti a temperatura máxima, então a variação correspondente na escala Fahrenheit, 77 menos 50, que é 27 graus Fahrenheit. Pronto, olha aí que bonito. Fiz. Correto? Aí ficou feio. Vamos fazer bonitinho. Vamos ver, hein? Ó. Pronto, ficou bonitinho. Essa é uma forma de fazer, tá? É a mais simples? Não. É a mais rápida? Não. Então, qual é a mais rápida? Qual é a mais simples? Opa! Voltando. Então, qual é a mais simples? A mais simples é a gente pensar o seguinte. Vamos lembrar lá das nossas escalas. Nosso termômetro na escala Celsius e na escala Fahrenheit, por exemplo. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, ok? 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Perfeito. Nós vimos que 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit.
vimos que 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. Tá tudo fora de escala, mas não esquenta a cabeça não. Certo? Então, olha só. Nós vimos que esta variação entre os dois pontos fixos, de 0 a 100, na escala Celsius, a variação é de 100 graus Celsius. A variação entre os dois pontos fixos na escala Fahrenheit, aqui 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180 graus Celsius. Então, uma variação de 100 graus Celsius equivale a uma variação de 180 graus Fahrenheit. Eu quero saber essa variação aqui na escala Celsius, que é uma variação de 25 menos 10, 15 graus Celsius, equivale a qual variação sem precisar fazer a conversão? Eu sei que essa temperatura equivale a uma aqui que eu não converti. Essa temperatura 10 graus Celsius equivale a uma que eu não converti. Então, eu quero saber, essa variação de temperatura na escala Celsius equivale a qual variação de temperatura na escala Fahrenheit? Aí sim, eu posso utilizar uma regrinha de 3. Então, lembrando o seguinte, regra de 3, somente para variação de temperatura. Por que eu estou falando isso? Somente para variação. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai pensar assim, mas lá na conversão eu não posso usar a regra de 3? Não, não pode. Certo? Para variação, pode e deve. É o mais fácil, é o mais simples. Então, uma variação de 100 graus Celsius. Então, uma variação de 100 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 180 graus na escala Fahrenheit. Uma variação de 15 graus na escala Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Faz uma regrinha de 3. 100 vezes a variação na escala Fahrenheit é igual a 15 vezes 180. 15 vezes 180, 2.700. Então, 100 vezes a variação na escala Fahrenheit é igual a 2.700. Variação na escala Fahrenheit, 2.700 sobre 100. Variação na escala Fahrenheit é igual a 27 graus Fahrenheit. Olha que lindo! É o que nós vimos aqui. Certo? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer as duas conversões e subtrair. Certo? Ou pode fazer a regra de 3. O problema é o seguinte, às vezes, o problema, ele não te deu, o exercício, ele não te deu a temperatura mínima e a máxima, mas ele te deu a variação. Então, como é que você vai fazer? Usa a regrinha de 3. Tem uma formulazinha também. Tem. Quer usar a fórmula? Bacana. Só que são muitas fórmulas para gravar. Então, eu prefiro gravar que você usa a regrinha de 3, é melhor do que você ficar pensando em mais fórmulas. Correto? Agora, quem gosta de gravar fórmula, pega a fórmula e usa a fórmula. Não tem problema não. Para mim, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, às vezes, o problema ele não te deu o valor da temperatura mínima e a máxima. Às vezes, o problema falou com você assim, a variação da temperatura em um dia foi de 15 graus Celsius.
Qual é essa variação na escala Fahrenheit? Você faz a regra de 3. Ok? Perfeito? Então, vamos continuar a nossa diversão. Tá aqui. Número 6. Esse número 6, ele é trabalhando com gráfico. E gráfico também, às vezes, é um problema para você fazer a análise. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a análise do gráfico, certo? Sugestão. É claro, falando novamente, tem várias formas de se trabalhar o mesmo problema. Você vai trabalhar do jeito que eu trabalho? Não, você tem várias outras formas. Eu vou te mostrar uma forma, correto? Às vezes tem outra que você acha mais fácil. Então, é aquilo que eu falo para você. Qual é a forma mais fácil? É aquela que você sabe. Às vezes o que é mais fácil para mim é mais difícil para você e vice-versa, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer a análise do gráfico. E aí, eu vou voltar aqui novamente para a nossa escala. Escala X, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma escala X e uma escala Y. Escala X, escala Y. Estão aqui as nossas duas escalas. Não era isso que eu queria. Vou aprender, tá, gente? Eu vou sair daqui, sair do isolamento social expert na mesinha digitalizadora. Então, vamos lá. Ah, não é aqui que eu quero. Olha só. Aqui mesmo. Escala X. Então, grau X e grau Y. Estão aqui as nossas duas escalas. Então, nós vamos pegar para os nossos pontos fixos, nós vamos pegar analisar o gráfico, correto? Então, olha só, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto. O valor na escala X é 32. 32 graus X. São os nossos pontos fixos. Na escala Y, o valor é 0 graus Y. Cuidado para vocês não fazerem uma confusão, porque colocaram a escala X no eixo Y, a escala Y no eixo X, que a gente está acostumada. Não que isso não possa ser mudado, pode ser mudado, tá? Porém, toma cuidado com isso. Então, na escala Y é 0, na escala X é 32. O segundo ponto fixo é esse aqui. Então, na escala Y, equivale a 10. Na escala X, equivale a 50. Então, estão aí os nossos pontos fixos. Correto? 0 graus Y corresponde a 32 graus X. 10 graus Y corresponde a 50 graus X. Eu quero saber qual temperatura terá a mesma indicação nas duas escalas. Qual a temperatura que é igual na escala X e na escala Y. Correto? Então, eu tenho que lembrar aqui de como que a gente faz a conversão. Então, aqui TX e aqui TY. Então, vamos fazendo primeiro a nossa equação de conversão, certo? Lembrando, então, a gente tem menor sobre maior é igual a menor sobre maior, correto?
Então, vamos lá. Tx menos 32 sobre 50 menos 32 é igual a ty menos 0 sobre 10 menos 0. Então, tx menos 32 sobre 50 menos 32, 18, é igual a ty sobre 10. Beleza. Eu não quero saber, que aqui é uma equação com duas incógnitas. Você não quer saber qual a temperatura é a mesma nas duas escalas? Então, eu vou substituir ty, eu coloco tx, minha resposta em tx aqui. Então, eu tenho tx menos 32 sobre 18 é igual, no lugar de ty, eu vou colocar tx, eu não quero saber qual as temperaturas são iguais, sobre 10. Multiplica isso aqui cruzado. Então, 18 tx é igual a 10, que multiplica tx menos 32. 18 tx é igual a 10 tx menos 320. 18 tx menos 10 tx é igual a menos 320. 8 tx é igual a menos 320. Tx é igual a menos 320 dividido por 8. Tx é igual a menos 40 graus x. Tá aqui, olha que bonitinho. Menos 40 graus x. Letra B. Correto? Número 7 é pesquisa. Façam a pesquisa, depois a gente vê as respostas. Ok?